Olá, agora eu vim trazer um pouquinho sobre a cota de aprendiz, para trazer um pouquinho mais claramente, né, o que seria essa cota de aprendiz, como que faz para verificar se a empresa está ou não cumprindo esta cota, quais são os impactos do não cumprimento, para deixar bem claro para o DP como verificar na sua folha de pagamento se está ou não está sendo cumprido essa cota. Bom, vamos lá. A importância das cotas de aprendiz é, como todos nós já sabemos, né, é uma obrigação legal e para evitar a compliance trabalhista. O descumprimento pode gerar multas e autuações e bloqueios de certidões, além da exposição a ações do Ministério Público do Trabalho e impacto, né, diretamente na empresa. E aí, como que funciona? O Departamento Pessoal e o RH devem trabalhar juntamente para poder verificar e acompanhar se a empresa está ou não cumprindo a cota de aprendizes. Porque no RH a gente fica ciente da contratação e no departamento pessoal do desligamento desse aprendiz, que deve ser recolocado assim que ocorre, para evitar ficar pendente da quantidade de jovens aprendizes dentro da empresa. Tá, Luciana, mas como que eu faço esse cálculo? Como é que funciona? Então vamos lá. Empresas médias e grandes com 7 ou mais empregados, em função que demandam formação profissional específica, que eu também vou mostrar para vocês como que vocês fazem para olhar. É obrigada a contratação conforme cota legal. Então, primeiro, vamos entender como que a gente faz para poder calcular essa cota, né? Então, como que eu faço para calcular? Primeiro, eu pego a quantidade de funcionários. Aí a gente sabe que nem todos os funcionários são considerados para a cota. Então, aí o que que eu faço, Luciano? Pois se nem todo mundo é considerado para a cota, então o que que eu tenho que levar em consideração? Bom, aí nós já vamos levar outro quesito, né? Porque como alguns colaboradores não entram para a cota, primeiro, eu verifico a minha quantidade total de colaboradores. Pego lá todo mundo. Aí eu vou lá e tiro aprendiz já contratado, eu tiro gerentes, né, que, que não devem constar para a cota, afastados ou aposentados, né, entre outros. Aí eu tiro aquilo que eu não uso, ou aquelas formações que não demandam de profissão, de formação profissional. E aí eu vou lá e lanço 5% no mínimo ou 15% no máximo. Por que que o Ministério do Trabalho determinou o máximo? Porque também eu não posso ter uma empresa com mais 7 funcionários com 15 aprendizes. Eu tenho uma empresa com 7 funcionários e 15 aprendizes. Então, ele determinou o mínimo e o máximo para que as empresas não aproveitassem da situação e colocassem uma quantidade superior ao exigido ou ao legal dentro da empresa, tá? Agora, como que eu faço para determinar se aquela função, aquele CBO que eu coloquei no meu funcionário, porque todo funcionário contratado, ele tem que ter um cargo específico, um salário específico. Esse cargo, para ser enviado para o E-Social, tem que ser anexado a um CBO. E aí é que está a questão que o departamento pessoal tem que ficar muito atento. Qual o CBO informado? Porque o CBO ele influencia em várias coisas. Vamos supor, um CBO ele afeta no KNAI preponderante, nas cotas e transparência salarial, porque ele vai para lá. Se eu informo errado, eu posso estar trazendo para a empresa um problema. Ou, né, não existe CBO para todos os cargos. Aí hoje o E-Social nem permite, ele devolve falando que precisa ser informado. Alguns CBOs que exigem nível superior. Então, eu pego um líder, que é um líder de operação, e informo para ele um CBO com nível superior. E ele, às vezes, não tem necessidade de ter. E aí, eu vou trazer uma quantidade incorreta. Ou o erro comum, né, que é colocar lá um,
uma pessoa como contador ou um sócio contador. E aí, quando a gente faz isso, para esses cargos específicos, tem instituições que cobram, né, valores referentes àquele cargo, que eles têm que pagar uma anuidade. E aí chega para a pessoa. Aí a pessoa ela é auxiliar de contador e nem é formada como contadora e colocou um CBO específico que exige formação como contador, um registro profissional, e aí de repente chega na casa do colaborador uma solicitação de pagamento de anuidade, porque lá no e-social consta que ela é uma contadora. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido e analisar, principalmente para aprendiz. Então, vamos lá. Como que eu vejo isso? Então, eu vou lá, pego o CBO, aqui está a família do CBO, 4101, mas seria o 410105, que é para aquelas pessoas que ficam trabalhando no administrativo, que seguem supervisão no administrativo, né, que são trabalhadores que atuam em diversas áreas da empresa, públicas ou privadas, né, são assalariados seletistas, trabalham em equipe, com supervisão ocasional, nesse sentido. E aí, quando a gente vai na característica de trabalho, na opção aqui do lado superior esquerdo, nós temos aqui a opção de característica do trabalho. E aí, na formação e experiência, ele informa se a ocupação ela demanda formação profissional para efeito da cálculo de número de aprendizes ou não. E nesse caso, né, para este cargo em específico ou para esta família, ele fala: as ocupações elencadas nesta família ocupacional demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes. E é aqui, baseado no que a gente envia para o E-Social como CBO, é que o Ministério do Trabalho fica sabendo se aquele considera para cálculo do aprendiz ou não. Então, de acordo com o CBO, determina se ele entra para o cálculo ou não, porque nós temos também determinadas funções que ali ele vai falar que não demanda para cálculo, para efeitos do cálculo de número de aprendizes. Então, os que ele disser que não demandam, eu vou tirar da contagem, certo? Então, é por isso que é importante verificar antes de enviar para o e-social. E feito isso, né, verificada os colaboradores, retirado aqueles que não demandam formação profissional, retirado aqueles que são, né, aposentados, que não trabalham mais, assim, nesse caso, como, como um profissional que demanda formação profissional, a gente vai verificar e vai colocar 5%, que é o mínimo, e esse a empresa tem que cumprir, ou 15 o máximo, que a gente também tem que observar para verificar se não está ultrapassando. Porque pode ter empresa que, de repente, ela pode ter aí uma quantidade muito grande e estar ultrapassando a quantidade. Então, de 5 a 15 aprendizes para empresas com mais 100 colaboradores ou com 100 colaboradores, certo? É assim que nós fazemos o cálculo. Para que fique claro, assim, para que a gente não tenha receio, né, das informações. Então, vamos lá. Novamente, chegamos aqui. Lá, hoje, né, nós temos a portaria 547 de 2025, que permite a emissão de certidão para verificar se a empresa está cumprindo ou não com a cota de aprendiz. E por isso, a questão do CBO e do CNAE da empresa devem ser analisados e verificados junto aos envios que o empregador declara no e-social se estão corretos. Então, isso é um profissional de DP que tem que fazer para verificar se está tudo ok. A obrigatoriedade do registro detalhado no contrato social para verificar se de repente o CBO da pessoa não está errada, se aquela quantidade está acima porque de repente colocou o CBO com divergência para vários colaboradores, que não está de acordo com o cargo
que está lá para a pessoa, então a gente tem que analisar tudo isso. E uma vez fiscalizado, o prazo é de 30 a 90 dias para regularização após a notificação. E aí, uma vez não fazendo, né, as cotas podem ser cumpridas indiretamente pelas entidades formadoras também. Então, isso faz com que, caso a empresa não cumpra, ela tenha aí uma multa de até R$ 4.025,33 para o aprendiz não contratado, além do risco de ação pelo Ministério Público do Trabalho e bloqueio das certidões. Então, nós temos que ficar muito atento. Verificar mensalmente as cotas pelo sistema do Ministério do Trabalho, através das certidões, né? Formalizar parcerias com instituições qualificadas, manter os registros atualizados no e-social e corretos, documentar todas as ações de recrutamento, né? Para verificar que foi feito o recrutamento, que foi solicitado às instituições que trabalham aí como aprendizes, guarda e certidão de regularidade, né, quando aplicável, e atualizar o time sobre as mudanças legais que ultimamente andam vindo com bastante frequência e por isso devem ser analisadas e verificadas sempre, juntamente com a empresa. Assim, é uma dica, sabe, para todo departamento pessoal. Contratar aprendiz promove a inclusão social. Ela renova os talentos dentro da empresa, melhora a imagem. É uma estratégia sustentável e ética. A empresa ela não pode cumprir só porque é uma obrigação legal. Ela pode cumprir porque ela quer uma imagem boa, ela quer que o funcionário se sinta bem. Aquela pessoa, quando ela entrar na empresa, que ela se sinta à vontade para aprender, porque ele é um aprendiz. Não ser tratado como um empregado que já tem que dar resultado. Não, ele é um aprendiz, ele está ali para aprender, para ser formado pela equipe que já tem na empresa. E que se algum dia ele tiver que sair, que ele saia com uma ótima imagem da empresa onde ele atuou. Ou que ele queira ficar, assim como a empresa queira ter ele como um funcionário. Então é muito importante sempre enfatizar essa questão.